Opa! Recentemente, para não precisar ficar criando cenários à mão, comecei a criar casas pelo Blender. Olha que negócio lindo, meu Deus do céu! E para você que não me conhece, que é quase todo mundo que vai ver esse vídeo, eu sou o Sketch e esse canal é um registro da minha evolução artística. No começo do ano, comecei a aprender modelagem em 3D, e após ver alguns vídeos de dono, surgiu a ideia de tentar fazer cenários no estilo anime para minhas ilustrações. Mas, ao mesmo tempo, como ainda não sei modelar quase nada, eu queria facilitar ao máximo esse processo, e por isso comecei por instalar o addon do ArcMesh, que é uma ferramenta feita para criar elementos arquitetônicos. Eu vou deixar ou nos comentários do YouTube ou na descrição do vídeo o link do próprio site do Blender, explicando sobre como instalar o plugin, como ele funciona e tudo mais, e também a playlist de documentação que está no YouTube, ensinando a usar a ferramenta. Tanto os vídeos quanto o site estão em inglês, só que é bem fácil de entender, então acho que ninguém vai ter problema quanto a isso. Fora isso, também decidi usar o plugin para tentar agilizar ao máximo o tempo que eu vou gastar no processo de construção de um cenário, seja utilizando plugins, assets, fotos reais, etc. De forma que o tempo que eu gaste utilizando o Blender seja menor que o tempo que eu gaste desenhando uma linha de horizonte, demarcando os pontos de fuga, traçando 200 linhas para criar o cenário. Meu Deus, eu só desenho para relaxar, que coisa chata do caralho, velho. Fui para a montagem da cena e, como ainda não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer, fui no Google Maps procurar algum local que me lembrasse alguma cena clássica de anime e que fosse fácil de modelar. Depois de muito andar, eu achei um apartamento que me lembrou alguns cenários comuns em animes. Joguei o nome da rua no Google, achei o apartamento em um site aleatório, achei a planta, peguei algumas informações e comecei o processo de modelagem. Meu Deus, deu trabalho pra caralho. Essa parte inicial de colocar as paredes, telhado, porta, é muito rápido. Acabei demorando um pouco por ficar testando os tipos de porta, tentando colocar uma proporção mais próxima da realidade, colocar esse negocinho aí no chão, acho que chama contrapé, sei lá. Depois que eu terminei o primeiro apartamento, saí dando Ctrl+C, Ctrl+V e só acho, que tinha algum jeito mais fácil de fazer essa parte, mas estava lento. Depois disso, continuei a fazer mais burrice ainda, e colocar a cor dos materiais um por um. E fui lembrar só bem depois que dava para linkar a cor de um material em outros. Fiz um apartamento a mais do que tinha na imagem do Google, e como eu gostei, deixei esse mesmo. E depois disso tudo, fui tentar fazer a parte do piso e do, sei lá como é que se chama, e o Blender crashou. Lembrando que eu tinha esquecido de salvar, né? Embora eu tenha feito pouca coisa aqui no momento, como eu tenho pouco domínio do Blender ainda, só para fazer isso até a parte que crashou, eu tinha demorado cerca de umas 2 horas, por incrível que pareça. Então aí, na hora que eu pensei que eu ia ter que fazer tudo de novo, eu quase desisti. Mas fui tentar fazer de novo e questão do que eu tinha demorado 2 horas, demorei 15, 20 minutos para chegar no ponto que eu tava. Voltando da onde que eu estava antes de salvar, que no caso era fazendo esses pilares, eu voltei a fazer tudo aquilo, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, ajustar os materiais. Eu preferi usar os materiais, né, só com uma cor chapada mesmo, porque eu dei uma pesquisada para ver como o pessoal faz cenários nesse estilo, através de sites como Sketchfab, Models Resources, vendo vídeos no YouTube, jogando alguns jogos. E aí eu percebi que muito modelo de casa, personagem, as sombras são pintadas como parte da textura no modelo 3D. Aí, independente da iluminação que você coloca, essa sombra vai estar no mesmo lugar. E para evitar ficar gastando mais tempo tentando aprender a mexer com shader, texturas e tudo mais, eu decidi simplificar e aprender uma coisa de cada vez ali. Aí, nesse momento, minha intuição é aprender apenas a como modelar as casas e configurar a iluminação pelo Blender de uma maneira mais ideal. Enfim, depois disso eu comecei a mexer na iluminação, que eu simplifiquei praticamente em 3 etapas. Eu peguei a iluminação principal de sol, aumentei a intensidade e até uns 10.000. E depois de muito testar cor, roxo, azul, vermelho, verde, amarelo e o caralho a 4, eu preferi colocar uma cor quente ou uma luz branca mesmo, tons mais laranjas à medida que eu quero uma imagem no tom mais à tarde. E mais próximo do branco ou amarelo para o tom mais de dia. À noite, dia de chuva e alguns outros estilos, eu esqueci de testar, mas também vai ficar para a próxima. Vou focar só no dia aqui nessa imagem pelo menos.
Depois disso, coloquei uma segunda fonte de luz voltada só para sombra. Desativei a projeção de sombra dessa luz. Deixei ela com menos intensidade do que a fonte principal e voltei ela mais pro tom azul. Isso aqui eu aprendi fazendo pixel art, onde lá eles pegam esses tons que estão mais na luz e puxam pro amarelo, diminuindo a saturação. E os tons de sombra, eles aumentam a saturação, puxando mais pro tom base pro azul. Funciona, fica bonito, então eu uso. E olhando agora, eu acho que eu deveria ter usado mais as referências e deixado essa imagem com uma iluminação mais próxima das referências que eu estava utilizando. Mas já foi também. E depois coloquei uma terceira fonte de luz apontando para o teto, porque ele estava com os tons bem cinzas, não estava pegando nenhuma das duas iluminações ali. Só abrindo um parênteses aqui, essas áreas que a luz secundária que você vai colocar de sombra mais azulada não vai atingir, você consegue alterar elas também através do Earth Shader, igual eu tô fazendo aqui. Eu vou mudando pro azul, pro verde, amarelo, vermelho, e ela vai alterando um pouco lá. Também dá pra alterar a força dela, vai a gosto, né? E por último, tentei fazer a famosa gambiarra, que eu dupliquei a luz principal ali e puxei um pouco pro lado, para tentar fazer uma transição de cor entre a luz e a sombra. Só que para esses tons mais neutros que eu estava utilizando, a imagem não ficou tão bom como eu achei, então eu tirei. Depois que eu configurei a iluminação, depois disso eu arrumei os detalhes da cena, eu ativei o Ambient Occlusion, ativei o Eevee, testei com Bloom, sem Bloom, etc. Só que, na hora que eu ia tentar renderizar, eu tive um problema. Toda hora que eu renderizava, a imagem final estava de um tom diferente do que eu estava vendo na tela ali. Daí pesquisei, fiquei umas 2 horas pesquisando como que arrumava isso, só que na hora que eu fui voltar ali para testar de novo, para tentar arrumar, o problema sumiu. Deu certo, só vai. Abrindo outro parênteses aqui, olhando o vídeo já gravado, eu tenho 2 teorias pro que pode ter acontecido ali na hora de renderizar, ter dado aquela diferença. Uma foi ter mexido nessa parte aqui do render, essa última aba aqui de Color Management, que estava como AGX aqui, eu mudei para Standard. Você pode ver que já dá uma diferença na cor, pode ter sido isso, ou a segunda, que é a mais provável, é que eu deixei essas luzes aqui, ó, invisíveis. Na hora de renderizar, elas estavam aparecendo. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Vou deixar essa luz aqui com ela bem forte e de um tom bem escoante. Eu vou deixar ela invisível. Vamos pôr em 80.000, ó, ela tá aqui. E como na hora que eu tava tentando renderizar, ela tava assim, ó. Na hora que eu aperto para renderizar, ó, mesmo com ela invisível ali, ela aparece no resultado final. E eu tinha esquecido disso. Provavelmente foi um desses 2 motivos e eu fiquei pesquisando ali igual um idiota. E também a câmera que eu apanhei pra caralho disso, porque quando eu colocava a câmera longe pra encaixar ali mais ou menos do jeito que eu queria, a sombra ficava toda cagada. Quando eu colocava de perto também, eu não conseguia aumentar essa área que a câmera poderia pegar. Então tive que deixar de longe, ir ajustando, fui testando diversos ângulos ali da câmera, até ficar num ponto que eu gosto. Também tive um pouco de dificuldade nisso. Depois de ter feito tudo isso, modelado a casa, usado o Arquimesh, colocado umas cores básicas nos objetos, configurado a iluminação da cena e do render, peguei a imagem do Blender e importei para o Krita, para deixar essa imagem menos parecida com o 3D, e mais parecida com o cenário de anime. Então eu vou colocar a line art, pôr umas texturas, fazer o cenário, fazer o céu,